Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando, vamos entrando aí na nossa live do Esquenta Enem, nossa primeira live. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando aí. Quem quiser já compartilhar com os outros amigos, com quem vai fazer a prova do Enem, fiquem à vontade. Vamos entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira live do Esquenta Enem, né, que é um projeto aí em parceria com Ângulo Vestibulares, uma série de lives com dicas de diversas áreas, diversos conteúdos, com diversas dicas aí nessa reta final do Enem. Então, meu nome é Camila Freitas, eu sou jornalista da revista Quero e vou conduzir aqui hoje essa primeira live com dicas de linguagem. Então, nós vamos receber aqui dois professores do Colégio Ângulo para conversar com vocês sobre a prova de linguagens aí para o Enem. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E antes da gente começar essa live de fato, eu quero dar alguns recadinhos para vocês. E o primeiro deles é que lá na nossa bio, na bio tá o link do site do Esquenta Enem. Então, pelo esse site, vocês conseguem ter todas as informações. Estão falando aqui do áudio, acho que agora melhorou. Me dá um sinal aí se o áudio estiver melhor. Vou deixar ele aqui mais em cima para garantir. Então, lá no link na nossa bio tem o site do Esquenta Enem para vocês se inscreverem, que a gente vai mandar todas as notificações por lá para vocês não perderem nenhuma live, receber dicas exclusivas sobre o Enem. Então, após a live, vocês podem acessar lá e conferir todas as informações, a programação completa desse projeto aí incrível que a gente preparou para vocês nessa reta final do Enem. E também o outro ponto importante. Então, aí nos dias 21 e 28, a gente vai estar ao vivo fazendo toda a cobertura da prova. Os professores do Ângulo estarão junto com a gente, comentando as questões, comentando a prova e também lançando aí e divulgando o gabarito extraoficial. Então, a gente espera vocês também no dia do Enem com a cobertura completa. Por isso, está aí mais um motivo para vocês inscreverem lá no link da bio, entrarem lá no site do Enem, do Esquenta Enem e conferirem a programação completa. Então, aí, mais uma vez, quem quiser já pode ir encaminhando a live aí para os amigos, para o pessoal interessado no Enem 2021 e bora arrasar nessa prova do Enem. E para a gente começar, né, hoje a gente vai falar com Daniel Fonseca, que é professor de gramática do Ângulo, e também com o professor André, que é professor de literatura e de artes. Mas para a gente começar aqui, para não confundir a cabeça de ninguém, para os conteúdos serem passados de maneira clara, eu vou começar convidando aqui o professor Daniel Fonseca para falar com a gente sobre a prova de linguagens. E um recado importante também, quem tiver alguma dúvida pode mandar as perguntas aí. A gente pede que vocês enviem as perguntas pela caixinha, porque às vezes pelo comentário a gente não consegue ter um acesso fácil, às vezes fica uma pergunta pendente, então mandem aí as perguntas de vocês na caixinha. Então, para a gente começar, vou chamar aqui o professor Daniel Fonseca. Só um minutinho, que eu já vou convidar ele aqui para participar com a gente. Chamei aqui o professor Daniel Fonseca, do curso Ângulo. Só lembrando vocês, então, lá na nossa bio está o link do Esquenta Enem para vocês não perderem nenhuma informação, para vocês não perderem nenhuma programação. As nossas lives aí serão com conteúdos, dicas práticas, um conteúdo pensado para quem, né, vai fazer a prova do Enem, para quem está nessa reta final e precisa aí de algumas dicas extras, precisa relaxar também. Então, um conteúdo de qualidade e um conteúdo bom para vocês arrasarem na prova do Enem. Convidei aqui o professor Daniel, estou esperando ele aceitar para a gente começar. Se ele não aceitar, a gente começa aqui com o professor André também, não tem problema.
Deixa eu tentar mais uma vez. Qualquer coisa a gente conversa com o professor André. Só um minutinho. Pessoal, o professor, não estou conseguindo aqui conectar com o professor Daniel, então vou começar aqui com o professor André, que é professor de literatura e artes, para falar um pouquinho para a gente aí sobre a prova. Olá, professor André, seja bem-vindo. Tudo Olá, bem? tudo bom? Prazer, obrigada por aceitar aí nosso convite para falar sobre a prova de linguagens. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Professor, então vamos lá, né? Nessa reta final aí do Enem, todo mundo fica ansioso, são aquela semana final ali que a gente também não pode entrar em desespero, mas precisa ali manter uma rotina de estudos, né? Então, já queria começar aí com a pergunta sobre os assuntos que mais caem, na prova aí do Enem, quando a gente fala em literatura, quando a gente fala de artes, o que que mais cai na prova? Olha, o Enem é uma prova que trabalha bastante com a questão das atualidades, né? Pelo menos a gente vê isso nos últimos anos, né? Tudo que eu vou falar aqui, eu estou me baseando nas últimas provas que a gente pode analisar, né? Em geral, na parte de literatura, a gente tem muitas perguntas relacionadas a artes, artes plásticas em geral, né? A gente vai encontrar muitas perguntas de arte contemporânea, eventualmente questões ligadas ao conhecimento das escolas literárias, mas não um conhecimento específico, por exemplo, uma questão que pergunta características do parnasianismo, por exemplo. Isso cai um pouco menos, assim. É mais um entendimento de um poema, a Uhum. interpretação de um texto literário, né? Ou muitas vezes a interpretação de quadro. Isso é o que cai mais, assim, na parte de literatura e artes, é o que a gente vai encontrar mais, assim. E além desses conteúdos aí que você citou, tem algum outro que os estudantes precisam estar em alerta nessa reta final, que vale a pena aí uma revisão mais completa? Olha, eu acho que vale muito a pena, dentro da parte da literatura como um todo, a gente conhecer bem as vanguardas artísticas europeias, né? Que é um tema que aparece bastante. Aliás, eu gostaria até de dar uns dados um pouquinho mais precisos relacionados a isso, se você me permite. Claro, É, claro, fica à vontade. a gente no Anglo tem uma plataforma, inclusive eu aproveito para divulgar essa plataforma, que é uma ferramenta muito legal que está disponível para os nossos alunos e para todo mundo. Para quem quiser aqui, para quem está assistindo essa live, tem a possibilidade de entrar nessa plataforma e utilizar essa ferramenta não só para a parte de linguagens, mas para todas as outras matérias do Enem e de outros vestibulares. Essa plataforma ela se chama Anglo Analisa, né? E ela é muito interessante porque ela mostra para a gente exatamente a porcentagem que cai daquele determinado assunto na sua prova, né? Então eu estou olhando aqui, estou com o computador aberto aqui do meu Uhum, lado, e eu estou olhando aqui que, por exemplo, nas questões de literatura, desde 2014, né, 46,7% das questões de literatura foram de artes em geral. De uhum. todas as questões de literatura do Enem desde 2014, 10% foram de vanguardas artísticas europeias. Quer ver outra coisa que cai bastante? Teatro brasileiro. 10% das questões dos últimos. Eu sou de humanas, não sei. Desde 2014, né? Desde 2014, 10% das questões envolveram teatro. Veja só, né? É uma coisa que a gente tem que conhecer. Quer ver? Outros 10% envolvem modernismo. Aqui eu estou falando especificamente os dados assim de como esses assuntos caem na prova. Uhum. Aliás, se você me permite, eu gostaria até de dizer pro pessoal que está assistindo essa live como que eles fazem para ter acesso a isso daqui, que é uma coisa muito legal, assim. Eu acho que é uma ferramenta muito Aham. rica que eles Sim, podem sim. usar nessa revisão, inclusive para as outras matérias, né? É muito fácil, gente. É só você entrar no site do Anglo, tá? O site do Anglo é www.cursoanglo.com.br. Você entra lá, Curso Anglo, né? Joga no Google, Curso Anglo, beleza? Aí lá no Curso Anglo tem um botãozinho escrito Anglobox. Você entra nele, aí você vai ter uma telinha de cadastro. Tem que fazer um cadastrinho. Uma plataforma, né? Tem que fazer um Uhum. cadastrinho. Você entra nessa plataforma lá, você entra no Anglobox, você vai fazer um cadastrinho, tá no Anglobox. Aí lá no Anglobox você vai na parte de materiais. Nessa parte de materiais vai ter um botãozinho escrito Anglo Analisa. E aí lá você consegue
ter acesso a tudo isso. Então, você vai poder ver exatamente com gráficos, etc., o que cai na prova do Enem. E em todos os vestibulares. Então, o que eu estou falando para você, para todo mundo aqui que está vendo essa live, vocês vão poder acessar isso lá com muita facilidade mesmo, assim, sabe? Então, eu estou te respondendo essa pergunta que você me fez de modo bem específico, assim. O que cai de literatura? 46, metade das questões, desde 2014, foram questões de artes. Ou seja, interpretação de quadro, né? Sim. Então, acho que isso, inclusive, é uma questão bem clássica do Enem, né? Você tem lá um quadro e você tem que falar coisas sobre aquele quadro, entender aquele quadro, né? Isso cai muito assim, né? E interpretação de poema, né? Então, você tem um poema lá que você tem que ler e aí você tem que dizer coisas sobre aquele poema. E eu sei que esse é um ponto que os alunos têm bastante dificuldade, né? Interpretar poema, interpretar quadro, enfim. E aí, nessa questão de interpretação, o aluno tem que ficar atento? Tem alguma pegadinha, alguma questão assim? Ou é mais da interpretação, ou no Enem não tem essa questão de pegadinha? Como que funciona nesse quesito de interpretação? Pegadinha, assim, pergunta... o que eu entendo por pegadinha, né? É uma pergunta capciosa, Sim. Uma pergunta que tenta te enganar, assim, que tenta te manipular para você ir para uma alternativa incorreta. O Enem, nos últimos anos, ele não tem apresentado tanto isso assim na prova. É claro que a gente tem nas questões o que a gente chama de distratores, né? O que são esses distratores? São aquelas palavrinhas que são colocadas, o Daniel vai falar isso com a gente daqui a pouco, você pode perguntar dos distratores para ele, que ele vai adorar falar sobre isso. Ele vai gostar muito mesmo. Mas os distratores são palavrinhas que são colocadas nos enunciados das alternativas para você, para tornar aquela alternativa inválida. Então, quer ver uma coisa? Assim, quando a gente fala de pegadinha, uma forma da gente se armar para acertar as questões é você prestar atenção no que está escrito. Então, um distrator muito comum é você fazer uma generalização muito grande. Então, quer ver um exemplo? Você vira e fala assim, todos os artistas dessa época tinham essa característica. Bom, a gente sabe que todos os artistas, todos, você acredita mesmo que todos os artistas tinham... Não, tinha um João lá que não tinha essa característica. Você nunca vai falar que todos, né? Ou nenhum artista dessa época tinha essa característica. Nenhum, sério, nenhum mesmo. Você conhece todos para falar que nenhum tinha. Então, isso daí são distratores, né? Então, quando a gente fala de pegadinhas, assim, eu acho que eles podem estar nesse ponto, assim, sabe? Então, se a gente prestar atenção na hora que a gente está lendo a nossa resposta lá, as alternativas, para esses distratores, vamos usar essa palavra que é muito boa, né? A gente acerta a questão, porque a gente percebe que aí está fazendo uma generalização, enfim, tem vários tipos de distratores, né? Esses aí que eu sei são dois apenas, né? Mas é isso. E aí uma pergunta, né? Voltando nesse assunto das questões cobradas e tudo mais, tem alguma lista específica de livros, né? Porque é muito comum a gente ver isso em outros vestibulares, que manda a lista de obras e tal. E como que funciona isso aí no Enem? Olha, Drummond tá aqui para falar com a gente, né? Olha, não tem. O Enem, ainda bem, ufa, vocês podem fazer ufa aí no chat, gente, porque não tem lista de leituras obrigatórias no Enem, né? Ao contrário de FUVEST, Unicamp, que teve esse final de semana, e tem listas diferentes, né? Em geral, o Enem não tem lista de livros, e provas da VUNESP também não tem lista de livros, né? Algumas faculdades particulares, mas aqui o nosso foco é o Enem, né? E no Enem não tem lista de livros. Então, você tem que conhecer um pouco da história da arte. Recomendo aí você conhecer a história da literatura, vai ajudar. E aí tem até uma outra pergunta aqui sobre isso, essas questões de artes ligadas às outras disciplinas, se tem muita questão de interdisciplinaridade dentro da prova de artes. Sim, interdisciplinaridade acontece bastante. Muitas vezes eles misturam mesmo as questões de idiomas, né, inglês, muitas vezes acontece eles colocarem lá um quadro por uma questão de inglês, isso pode acontecer, né? Poema é mais difícil, mas um quadro eles colocam, às vezes, uma obra de arte, né? Para falar sobre inglês, ou para falar mesmo de outras matérias também, às vezes química, física, enfim. Isso pode aparecer na sua prova, sim, tá? Então, acho que uma habilidade legal de você treinar é, sim, interpretação de poemas e leitura de quadros, né? Não é tão difícil, assim, você interpretar um quadro, né? Como que eu interpreto um quadro? Como que eu faço para ler um poema?
Isso dá uma aula aqui, né? Eu poderia ficar horas falando sobre isso, né? Mas ó, a dica que eu vou dar, aqui, ó, tem um quadro aqui atrás, ó. Olha ele por etapas, olha ele por pedacinhos, olha ele por quadrantes. O que é esse fundo aqui? O que são essas pedras aqui? O que essa pessoa aqui representa, né? Para quem está curioso, esse quadro aqui chama Viajante que Observa o Mar de Bruma, do romantismo, esse quadro. Então, assim, olha por partes, vai devagarzinho, analisando o que está na sua frente. O importante é vocês terem calma, pessoal. Vamos devagar que vai dar tudo certo. E aí tem uma pergunta aqui sobre como acertar mais questões, né? E aí tá ligada a uma que eu queria te fazer sobre quais os pontos de atenção na hora da prova, né? O que o aluno tem que ficar mais ligado aí para conseguir sair bem na prova de literatura e artes. Leitura, né? Então você tem que ler com muita calma e com muito cuidado. Geralmente o Enem, ele coloca textos, às vezes, textos difíceis, né? Textos que as pessoas leem num plano mais superficial, às vezes, e não entendem o significado daquilo que está sendo perguntado, né? Então, você tem que analisar bem o texto, né? E analisar bem o texto é você conhecer os contextos desse texto, né? Sobretudo para o texto literário. Você pega lá um texto literário, um poema, aí você tem que entender quando que ele foi escrito, por quem ele foi escrito, qual era a escola literária que aquele artista está inserido, né? Quais eram as características daquela época, o que estava acontecendo naquela época daquele artista. Tudo isso é importante. Então, quando a gente estuda as escolas literárias, a gente estuda exatamente isso. Quando você faz aquele estudo lá, assim, vou estudar o romantismo, vou estudar o realismo, o modernismo, né? Mário de Andrade. Por que você tem que estudar isso? Para entender bem qual era o contexto do Drummond, o que ele estava fazendo na época dele, por que ele falava daquela forma. Então, como que eu acerto mais questões? Lendo com calma, entendendo o texto que você está lendo. E aí, uma dica maravilhosa que eu posso dar para vocês é você escrever. Ó, a prova, pessoal, presta atenção no que eu vou falar agora. A prova é feita de papel. Não é um papel que está na sua frente? E para que serve papel? Serve para você escrever, certo? Escreve no papel. Então, você está lendo um texto, rabisca o texto que você está lendo. Anota no texto que você está lendo. Vai pensando coisas, vai anotando. Vai pensando em perguntas, vai escrevendo em volta, assim, vai anotando. E aí você consegue acertar bem a sua questão. Rabisca a sua prova, escreve na sua prova. Tá? E faz a prova com calma, sem pressa nenhuma. Né? É muito texto na prova de português. Então, aquela ideia lá, muita gente tem uma ideia errada, assim, de nossa, eu vou fazer a prova rápido e vou sair rápido da prova. Não, né, gente? Tem gente que o Enem, né? É o Enem, né? Muita gente fala assim, nossa, eu vou terminar a prova rápido, quem termina a prova primeiro é quem sabe mais, né? Muito pelo contrário, né? Geralmente quem termina primeiro é quem não tá sabendo nada ali, porque se você sabe muita coisa, você vai demorar muito tempo para responder aquelas questões todas. Né? Então faça a prova com calma, que vai dar muito certo para vocês. E aí, então, nessa preparação de leituras e tudo mais, é uma pergunta que apareceu aqui. Como aumentar esse repertório na reta final? Você tem alguma indicação de algum autor, de alguma obra, para os alunos ficarem atentos agora nessa reta final, que ainda dá tempo, né, de ler, tempo. De ter contato? Dá tempo, sim. Ó, minha indicação é vanguardas artísticas europeias, estuda as vanguardas. Então, ó, vamos pensar lá. Você vai entrar lá no Anglo Analisa lá e você vai ver lá o que mais cai. Aí você vai ver lá, vanguarda, 10% das últimas questões foram vanguardas. Você tem que saber isso. Tem que saber. Vai cair uma questão de vanguardas lá. Muito provavelmente, né? Há uma grande chance de aparecer uma questão desse assunto. Você tem que conhecer as 5 vanguardas, né? Então você tem que lembrar lá do futurismo, do expressionismo, do cubismo, do dadaísmo, do surrealismo. Você tem que conhecer teatro brasileiro. Teatro é uma coisa importante. A história do teatro brasileiro, conhecer os movimentos do teatro, o que é teatro. Você tem que conhecer modernismo. Modernismo cai muito, cai pra caramba modernismo, né? E arte contemporânea. E as características dessas escolas todas vocês têm que conhecer. Então, estude, faça uma revisão das escolas literárias. Ó, nessa semana aqui, faz um mapinha, assim, das escolas literárias. Procura na internet, joga no Google, pega no material do seu cursinho, não sei onde você está estudando, mas faça lá um resuminho seu das escolas literárias. E eu acho que isso vai ajudar muita gente, mas muita gente mesmo, sabe? Porque você fazer um panorama da arte dentro do tempo dela vai ajudar bastante assim você se situar ali na história da arte, na história da literatura,
e acertar as questões. Lembrando sempre que uma boa interpretação de texto envolve um bom conhecimento do contexto. Ótimo, professor. Então, a principal dica é ficar atento, e as questões são muito aí de interpretação de texto, né? Então, E outra e pergunta quadro, aqui. viu? Quadro muito. Sempre quadro. Vai ter muito quadro nessa sua prova. Já saiba que vai aparecer uma obra de arte. A conexão aqui deu uma travada. Eita. Deu uma travada no finalzinho aí. Eu Se eu puder repetir falei sobre os quadros. tá. Desculpa, gente. Mas eu falei para ler muito, porque vai cair muito quadro. Vai ter quadro lá, então conhecer quadro, saber interpretar quadro é uma coisa muito importante. Vai ter lá. Então vocês vão encontrar quadro lá. E alguma estratégia aí para ler mais rápido os textos? Bom, acabei de falar que não tem que ler rápido, né? Não, qual que é o nome da menina que fez a pergunta aqui? Gimurka, né? Não sei se é Gi. Vou chamar de Gi, porque eu sou íntimo. Soubeste aqui já. Gi, não tem que ler rápido o texto, não, filha. Tem que ler devagarzinho. Claro que no tempo da questão, não pode ficar 2 horas na questão também, né? Senão aí não vai responder mais nada, né? Porque como o Enem é uma prova extensa, a preocupação dos alunos é realmente essa, né? Em conseguir responder todas as questões. Eu sei disso, né? Mas é assim, eu entendo isso de verdade. Mas a ideia é que você tem que ler com atenção. Se você ler muito rápido o texto, aí você vai acabar perdendo detalhes dele. Acho que a melhor forma de você acertar uma questão é você fazer ela de modo assertivo, né? O que eu quero dizer com isso? É você não ter que ler 8 vezes o mesmo texto, sabe? Se você ler uma vez bem lido, você não precisa ler mais 4 vezes aquele texto. E é aí que você pode perder tempo, sabe? Então, se você lê devagar, mas com cuidado aquele texto, você não vai ter que ler ele de novo. Se você lê ele anotando, você já vai olhar para as suas anotações e você vai entender as suas próprias anotações, você vai entender o que você foi pensando à medida que você foi lendo. Então, eu acho que fazer bem feito o serviço te ajuda a não ter que fazer de novo, né? Então, na hora que você está ali respondendo a questão, leia o texto com calma, com cuidado e anotando. Porque assim você não vai ter que fazer 2 vezes a mesma coisa. E é aí que você perde tempo, né? Fazendo 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, aí a gente se desespera, aí vem a emoção, aí vem o medo, aí vem a ansiedade, aí vem a insegurança, você fala assim, não entendo nada desse texto, meu Deus do céu, não vou acertar nada dessa prova, ai meu Deus! Não, gente, vai com calma, faça devagarzinho e vai dar tudo certo. Mas sempre lembrando o tempo das questões, né? Claro, de novo, não é para você fazer 2 horas uma questão, né? É para você fazer bem feito. E dá para fazer, gente. Dá pra com fazer. Atenção, acaba com toda a insegurança. Porque aí você se arma com o seu conhecimento, né? Você se apoia no seu conhecimento. Aí você fala, ai, que conhecimento. Não sei se tem conhecimento, gente. Tem conhecimento, gente. Você acredita no seu estudo, né? Tá certo. E, professor, para a gente finalizar, para depois convidar o Daniel aqui para conversar com a gente, você quer dar um recado geral aí para os alunos nessa preparação final? Quer dar algum recado, uma dica extra? A dica que eu sempre dou quando a gente fala de Enem, e que o ângulo sempre dá essa dica, né? E que a gente acredita muito nisso, até pela estrutura da prova do Enem, né? É você sempre fazer as provas utilizando aquele clássico método do pega-varetas, né? Que é você sabe o joguinho de pega-varetas, né? Que você pega as varetinhas aqui. É um joguinho antigo, não né? Não pode nem mexer, né? Senão acaba. Não pode nem mexer nas varetas. Você joga as varetinhas lá assim na mesa, né? E aí você tem que ir pegando as varetinhas lá sem mexer, sem relar, né? Aí se você joga o joguinho ali, né? Você vai ver que tem varetinhas soltas, assim, nas bordas da mesa, né? E tem as varetas tudo truncadas ali, né? Qual é a varetinha que você vai pegar primeiro, né? A mais soltinha, né? Então, a ideia do Enem é muito essa, assim. Vai pegando as varetas soltas primeiro. E o que é pegar varetas soltas? Resolver questão fácil. Porque você tem que acertar as questões mais fáceis. Então, você está fazendo uma questão. E aí você viu que a questão tem um grau de dificuldade que você considerou ela difícil, marca lá um D de difícil do lado dela e vai para a próxima. Se for difícil mesmo, assim. Aí depois, e se você acha que uma questão é média, marca um M de médio, né? E as fáceis você já vai acertando. E aí, gente, depois você faz as médias e só depois você faz as difíceis. É o tal do pega-varetas, esse daí. E funciona muito bem, né? Então, assim, e a última dica que eu tenho para dar pro pessoal aqui é lê com calma, lê com cuidado, faça anotações
e estude as escolas literárias. E, gente, entra lá no Ângulo Analisa. Entra lá. Essa ferramenta vai ser muito boa para vocês. Aproveita que o Ângulo está aqui disponibilizando essa ferramenta para vocês. Só entra lá, cursoanglo.com.br. Aí você entra no site do Curso Ângulo. Você entra lá na parte do Anglobox. Aí você faz um cadastrinho bem rápido lá, porque é uma plataforma, né? Uhum. E aí você entra na parte de materiais e tem lá, Ângulo Analisa. Você clica lá que vai ter um gráfico muito bom, assim, de vários vestibulares com todas as matérias ali, para você saber exatamente o que cai. Então, essa dica, essa ferramenta é sensacional, eu gosto muito dela. Professor, muito obrigada, foram ótimas dicas, tenho certeza que ajudou muita gente aí que está acompanhando a nossa live. Então, mais uma vez, te agradecer a participação. Foi um prazer estar aqui com você nessa primeira live com as dicas de linguagens. Obrigada mesmo por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Imagina, para mim que foi um prazer muito grande. E quero lembrar que a gente vai estar lá no dia do Enem, né? Eu vou estar lá comentando junto também, né? Então a gente vai fazer a resolução, a gente vai comentar as questões, né? E é isso. Quem quiser mais dicas e quiser algum tipo de conselho ou, enfim, quiser me acompanhar também, é só me seguir aqui. É só seguir o meu Insta aqui, @Kolozuki, que é nóis. A gente está aqui para ajudar também. Obrigada, professor. Vou convidar aqui agora, então, o Daniel. Foi um prazer. Tchau, gente. Valeu. Pessoal, então a nossa live não terminou, né? Eu vou conversar aqui agora com o professor Daniel Fonseca, professor de gramática do Ângulo. E lembrando mais uma vez a todos que lá na bio tem o nosso link com o site do Esquenta Enem para vocês conferirem a programação completa, receberem algumas dicas exclusivas aí também para a prova. E lembrando que no dia do Enem, né, como o professor falou, a gente vai estar com a cobertura ao vivo, cobertura completa, com o gabarito extraoficial comentado. Então, participem, se inscrevam para vocês não perderem nada. Boa noite, professor Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, querida. Tudo bem com você? Tudo jóia também. Obrigada por participar, aceitar o nosso convite aqui para essa live. De nada, querida. Cris, para mim é um prazer. Eu tive alguns problemas técnicos agora e por um momento eu achei que ia perder completamente a diversão. Mas acontece uma coisa, eu preciso da sua ajuda para saber um negócio. Diga. O enquadramento do meu rosto, tá aceitável esse enquadramento? Porque eu não estou conseguindo você. Eu só estou conseguindo ouvir. Não, tá? A gente consegue. Então esse enquadramento tá bom ou se eu colocar um pouquinho mais longe, assim é melhor? Assim fica melhor. A gente consegue te ver tranquilo. Pode ficar assim que tá perfeito. Ótimo, querida. Obrigado. Imagina. Professor, então vamos começar, né, agora na parte de gramática. Quais os conteúdos que mais caem aí de gramática, que os alunos têm que ficar mais atentos, mais espertos para nessa reta final? Então, assim, eu acho que a primeira observação a fazer é que para a pessoa que tem uma visão de gramática, como assim, análise sintática e morfológica, se a pessoa tem essa visão de gramática, ela vai fazer a prova do Enem e pode considerar que praticamente não tem gramática nesses moldes que são moldes mais, digamos assim, tradicionalistas. Uhum. Né? Nós encontramos temas muito importantes de linguagem, mas não é a crase, sabe? Não é a conjugação verbal que o Enem vai... São temas que favorecem mais a reflexão sobre a língua, tais como variações linguísticas. Né? Variações linguísticas é um tema que todo ano cai, todo ano. Funções da linguagem. Né? Depois, se você quiser, até posso falar um pouquinho mais sobre o que é cada um desses temas, né? Mas as funções da linguagem do Jacobson também sempre tem algumas questões de funções de linguagem e gêneros textuais. Uhum. Se eu tiver que escolher 3 temas, seriam esses os 3 temas que merecem revisão antes da prova. Uhum. Agora, como revisar esses temas? Né? Ou seja, ele não vai ser cobrado com base na memorização de dados e de fatos. Então, esses temas sempre vão ser explorados com base em textos. Uhum. Textos
que trazem uma reflexão ou que trazem exemplo desses temas. Uhum. Tá? Então, eu acho interessante que é uma revisão que o aluno precisa fazer para dar conta da multiplicidade desses assuntos, mas sem aquela preocupação de decorar pontos factuais. Uhum, certo. E em relação à pandemia, você acha que pode ter alguma questão sobre isso na prova de linguagens? Se esse tema pode aparecer e como pode aparecer também, né? E isso eu acho muito interessante, porque realmente é um tema muito recente, muito urgente, e ele deixa reflexos também na linguagem. Né? Eu acho que um primeiro tópico é a questão dos neologismos, né? Das novas palavras que a pandemia trouxe. Uhum, Né? Então, por um lado, a própria palavra Covid, né? Palavras derivadas dessa, como covidário, e outras, né? Coronavírus, corona, desconfinamento, infodemia, quarentena. Eu achei muito interessante essa palavra, uma coisa meio cômica, né? Quarentena, uma mistura de carente com quarentena, ou uhum. seja, para tratar das pessoas, né, que estão sofrendo, né, psicologicamente durante e até palavras do tipo comunavírus, né, que refletem, inclusive, questões sociopolíticas. Uhum. Né, aquela questão do vírus chinês, do comunavírus. Então, é muito possível, por exemplo, eles pegarem, a partir de um texto escrito por um geógrafo que está, né, refletindo sobre o problema, né, dessa questão do preconceito contra os chineses, né, é a partir de um texto assim buscar sobre a linguagem, sobre a criação dessa palavra, o contexto em que ela é usado, se tem detalhes ou características pejorativas ou não. Né? Então, um tópico é esse dos neologismos. Uhum. Um segundo, que eu acho também bem possível de aparecer, é a questão dos estrangeirismos. O coronavírus, palavras principalmente do inglês, e nós não usávamos tanto, do tipo down, home office, homeschooling. Ou seja, já eram palavras que de vez em quando você via, né? Estrangeirismos, né? Que de vez em quando a gente via. Mas com a pandemia eles se multiplicaram, né? A presença desses estrangeirismos está muito maior. Então pode ser que alguma questão também traga uma reflexão sobre essa apropriação de palavras estrangeiras. Mais voltado então para as questões da linguagem mesmo, né? E professora, Isso. a gente fala muito sobre as questões que mais caem, né? E que os alunos devem ficar atentos aí nessa reta final. Mas tem algum conteúdo que o aluno agora pode ficar um pouco mais tranquilo, que é coisa rara de ver na prova do Enem? Assim, não, pode relaxar agora em relação a tal conteúdo. Tem alguma coisa nesse sentido ou tem que estar em alerta? Quanto mais conteúdos em alerta, melhor. Oi, querida, houve uma falha técnica? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você me escuta? Ah, agora escuto, sim. Então, esse é o momento que eu acho que o nosso público vai ao delírio, né? Porque, assim, a chance de você encontrar análise sintática no Enem é praticamente zero. Né? Então, questões assim que você tem que definir se um termo é complemento nominal, é adjunto adnominal, é predicativo do sujeito, é objeto direto, objeto indireto, sujeito, ou seja, a análise sintática, assim, a chance é praticamente irrisória. Eu acho que os meus colegas professores do ângulo todos íamos ter um ataque cardíaco se o Enem desse uma questão de análise sintática do tipo que a FUVEST ou a Unesp dão, Uhum, sabe? E, inclusive, a questão da a classificação é uma coisa que passa longe do Enem. Então, aquilo também que a gente chama de análise morfológica, que é você determinar que classe pertence à palavra, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, esse tipo de coisa também não aparece. Tá?
Assim, existe possibilidade de você ter uma questão sobre adjetivo no Enem? Sim. Mas eles vão cobrar a utilização do adjetivo e não a classificação. Isso acontece com verbos. Dificilmente você vai ver uma questão do Enem pedindo para o aluno conjugar um verbo, tipo na segunda pessoa do plural, no vós, por exemplo, coisa que acontece recentemente na FUVEST. Né? Uhum. Vai aparecer verbo? Sim, mas vai aparecer verbo dentro da progressão textual, né? Ou seja, dentro da construção do texto, Uhum. né? Dentro da construção do texto, ou seja, qual o papel do verbo para desenvolvimento do assunto, do tema. Então, é uma abordagem que não favorece, assim, por exemplo, questões muito técnicas, por exemplo, sobre crase. Existe uma questão do Enem sobre crase de uns 10 anos atrás. É possível ter outra? É possível, mas a chance é Uhum. mínima. Tá? Então, a parte de análise sintática, a parte de análise morfológica, mesmo regência, crase, são dificilmente vão aparecer no Enem. Uhum. Baixíssima chance. Certo, professor. E a gente estava conversando aqui também com o André, né, sobre as questões aí de pegadinha, como que na prova de linguagens tem muita questão de interpretação, né? E aí a gente estava conversando sobre as pegadinhas, eu queria ver com você se nessa parte tem alguma pegadinha, né? O professor André comentou sobre os distratores, como que fica essa questão aí com nessa parte de gramática, nessa prova de gramática. Assim, eu acho que o principal na prova do Enem, assim, é tomar cuidado com o que a gente chama de intromissão discursiva. O que é intromissão discursiva? A maior parte das questões do Enem são feitas para você responder segundo aquilo o que o texto diz. E muitas vezes os alunos eles chegam nessas provas com muita informação, né, cheio de referências, isso é ótimo. Mas eles precisam criar um distanciamento, porque eles não podem projetar aquilo que eles sabem sobre um assunto para na hora de responder a questão. Né? Muitas vezes eles ficam de acordo com o que o texto diz. Uhum. Né? Então, talvez você se lembre de uma questão do Enem que causou certa polêmica um tempo atrás, que tratava do Pajubá, que é essa linguagem, né, que vem de idiomas africanos e que é muito usada atualmente por transexuais na sua comunicação. E aí a pergunta era o que fazia a pessoa que estava falando sobre o Pajubá no texto considerar que o Pajubá tinha o status de uma linguagem, de uma língua. Então, a resposta era o fato de que existem dicionários, tem um dicionário de Pajubá. Era a resposta. Uhum. Agora, um linguista poderia questionar, né, esse critério. Então, para que algo seja uma língua, uma linguagem, precisa ter um dicionário? Né? Isso seria uma coisa a se discutir. Mas a questão perspectiva da pessoa que estava dando o depoimento. Uhum. Né? E é isso, eu acho que essa é um desvio que às vezes eu vejo prejudicar muitos alunos. Né? Eles introduzirem concepções deles na questão, né? E o que a gente chama de intromissão discursiva. Então, é ficar atento mesmo ao que está sendo pedido dentro do texto, né? Da questão e não das opiniões de cada um, né? Exatamente. E não é só a opinião, às vezes é uma informação mesmo que a pessoa tem. Uhum. Né? Mas se a pergunta é feita a partir do texto, a gente tem que criar um distanciamento e analisar o que está no papel. Uhum. Professor, e antes de continuar, só respondendo uma pergunta aqui que perguntaram se a live vai ficar salva, e sim, vai ficar salva. E se alguém também tiver alguma pergunta, pode mandar aí na caixinha que o professor responde. Professor, e falando de gênero textual, tem algum gênero específico aí que é importante o aluno conhecer, dar uma revisada?
Olha, eu acho que vale para o Enem aquilo que vale para a maior parte dos exames. Nas questões de gêneros, assim, os gêneros jornalísticos, reportagem, crônica, editorial, artigo, eles costumam ter uma presença relevante. Além disso, eu também recomendaria a leitura de textos que misturam textos não verbais, imagens, figuras, fotos, com textos verbais. O Enem também tem larga tradição de dar, sabe, aquela propaganda em que a imagem é tão importante quanto as palavras. Então, fique atento aos textos não verbais, à leitura de textos não verbais. Porque a gente está acostumado a ler os textos convencionais, né, em português, em que a leitura é linear. Né, você não, só se você pular alguma coisa para você perder numa leitura convencional. Agora, um texto não verbal, não. Os elementos não estão de forma linear. Você precisa identificar esses elementos. E o melhor para ir é pegar as provas anteriores e resolver as questões das provas anteriores. Tem uma outra coisa também que eu acho, ou pode estar atento, que é o que a gente chama de transgressão do gênero. A transgressão do gênero é quando você pega um texto, né, de um outro, elementos de um outro gênero e usa no seu texto. Como assim? O que eu quero dizer com isso? No Enem caiu uma questão que era um cordel. Sabe aquela poesia de cordel? Sim. Né, dos pentistas, poesia tradicional. Só que o cordel era um cordel que tinha o conteúdo dele era uma petição pedindo para o juiz libertar um violeiro. Então veja que curioso, né? Você pega uma poesia de cordel, mas o texto da poesia de cordel é um pedido que inclusive se encerra com expressões técnicas do direito, né? Pedindo a liberdade de um violeiro que foi preso em praça pública. Então veja, ele pegou o gênero poesia de cordel e subverteu esse gênero, introduziu outro gênero. Isso é constante no Enem. Isso vai acontecer. Vai acontecer no Enem. E tem algumas outras dicas. Se você quiser um outro exemplo, também recentemente... Não, pode continuar. Tá. Tem um segundo exemplo que eu achei bem interessante, dessa questão da subversão do gênero, que era uma propaganda de hortifruti. Uma propaganda de hortifruti. Só que o hortifruti queria, na sua propaganda, no seu outdoor, indicar que ele também estava vendendo carne. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram como se fossem aquelas palavras cruzadas com o nome de várias frutas, né? Legumes. E aí, no meio, eles tinham uma outra cruzadinha em que se formavam a palavra carne. Então, a partir das palavras, dos nomes dos vegetais, a cruzadinha que ficava, né, na vertical formava a palavra carne. Então, veja, você está para dentro da publicidade. Ou seja, você está mexendo com o que seria o tradicional numa publicidade. Esse tipo de coisa, que a gente chama de subversão de gênero, sempre vai aparecer e aí é imprevisível. Né? O aluno não vai saber exatamente a subversão que ele vai entrar, mas ele tem que estar preparado para lidar com ela. E perguntaram aqui se isso também vale para as questões, para as músicas que aparecem nas provas. Cortou o finzinho da sua pergunta, que é sobre as músicas que aparecem, paródias, é sobre paródia que você... Não, sobre as músicas mesmo, que aparecem nas questões das provas. Se a gente pode encontrar esse fenômeno aí que você estava comentando com as músicas também. Sim, também com as músicas. Eu não saberia, não lembraria aqui um exemplo para te dizer. Mas sim, também com as músicas, né? A subversão, ela pode
acontecer com os gêneros mais imprevisíveis, né? Com a música também. A música também. Certo. E, professor, tem alguma outra dica que você quer deixar para os alunos? Algum recado para essa preparação final? Eu queria comentar um tema que você conversou com o nosso querido André, que foi sobre a questão da leitura dos Uhum. textos, né? Eu entendo que os alunos, eles ficam angustiados, porque é muita coisa. Se você vai fazer agora, pega uma tarde, tenha paciência de marcar 5 horas, né, o tempo, resolva uma prova anterior. Porque, assim, maratona muito grande de leitura. Então, resolver antes uma prova, tanto tá ao jeito do Enem, quanto para você, né, se adaptar a essa questão do cansaço mesmo, né, da maratona de leitura, eu acho que é muito importante. Uma outra sugestão que eu gostaria de dar também é aquela técnica de você ler primeiro a pergunta antes de você ler o texto. E quando você lê primeiro a pergunta, você já faz uma leitura do texto que é mais voltada para o que está sendo perguntado. Porque cada texto dá margem a muitos assuntos, né? Então, se você lê primeiro a pergunta, quando você já presta atenção naquilo que é mais importante, e isso costuma fazer com que as pessoas ganhem tempo. Uhum. Tá? Uma outra coisa também que eu gostaria de falar é que parece estranho, né? Quando o André fala, puxa, né? Leia devagar. Quando, ao contrário, as pessoas para poder fazer rápido, para Sim. poder completar todas as questões. Né? Mas eu acho que nesse momento vale um pouco a dica que um colega professor me deu quando eu disse para ele que eu precisava terminar um assunto muito rápido numa aula. Ele falou, se você tem pressa, então fala devagar. Eu falei, como assim? Se eu tenho pressa, fala devagar. Ele falou, porque se você ficar nervoso e começar a falar rápido, você vai ter que falar para os estudantes 3, 4 vezes a mesma coisa. Você vai ter que ficar toda hora repetindo a frase. Ao passo que se você falar devagar, pode ser monótono, mas eles vão entender com mais Uhum. facilidade. Então, eu acho que sim, a gente deve, né, lendo a pergunta primeiro, depois indo para o texto, já fazendo essa leitura. Mas é aquela coisa, se a gente lê muito rapidamente, sem prestar muita atenção, a gente vai ter que ler 1, 2, 3, 4 vezes. E eu acho que é isso um pouco querendo dizer. Né? Não é para a gente Sim, ficar sim. muito tempo, né? O ideal é marcar mesmo o tempo, 2, 3 minutos por questão, não é muito, né? Mas dentro desses limites, tentar fazer uma leitura de qualidade, para não ter que ficar lendo e relendo o texto muitas vezes. Certinho, professor. Muito obrigada por todas as dicas. Agradeço mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite. Com certeza ajudou aí nossos alunos nessa preparação final. Obrigada mesmo pelo seu tempo e por todo o conteúdo que você passou aqui para nós hoje. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Peço desculpas pelos problemas técnicos que Imagina, surgiram e acontece. gostaria de me despedir. Acontece, né? São coisas do ônibus, né? Da pandemia, brincadeira. E eu gostaria de me despedir do público, desejando a todos eles uma boa prova. Obrigada, professor. Pessoal, a nossa live Obrigado você, querida. Eu que agradeço. A nossa live vai ficar salva, então depois vocês podem assistir com calma, pode compartilhar também com os amigos e conhecidos de vocês. E mais uma vez lembrar do site Esquenta Enem, que está lá no link na nossa bio. Então a próxima live é no dia 10, com dicas de história e geografia. Então se inscrevam lá para ver a programação completa e não perder nada. Obrigada pela companhia e obrigada por todos que assistiram até aqui. Tchau, tchau e até a próxima.